Boa noite a todos, aos nossos amigos que nos acompanham aqui pelo canal sempre. É com muita alegria que nos encontramos para refletir sobre os ensinamentos de Jesus segundo os princípios da doutrina espírita. E para iniciar as nossas reflexões, para nos harmonizarmos, nós vamos começar com uma prece. Nos acompanhe. Neste momento que aqui nos encontramos, amigo e mestre Jesus, nós queremos te agradecer por todos os benefícios que recebemos diariamente e nem somos capazes de perceber. Nós somos gratos por todas as oportunidades que constantemente nos são apresentadas para o nosso crescimento moral e espiritual. Jesus amigo, que o teu amparo, que a tua proteção alcance a todos que se encontram em sofrimento. Que a espiritualidade amiga esteja conosco para que melhor possamos assimilar as reflexões que logo mais serão feitas. Que a luz dos teus ensinamentos, amigo Jesus, alcance a todos os corações. Fica conosco hoje e sempre. Hoje iremos refletir sobre os itens iniciais do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. É no Sermão da Montanha que o Mestre Jesus anuncia as bem-aventuranças, que constituem, sem dúvida alguma, a mais perfeita mensagem divina a todos os homens de todas as épocas. As bem-aventuranças são um extraordinário poema de amor e de compaixão dirigido em especial aos sofredores, oferecendo esperança de dias melhores. O mais perfeito programa, o mais perfeito roteiro do reino dos céus presente entre nós. Até mesmo Mahatma Gandhi, um não cristão, sentiu tão radical admiração pelo Sermão da Montanha que afirmou: se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E é no capítulo 5 que Mateus nos relata: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele os ensinava dizendo: bem-aventurados, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E buscando aqui trazer algumas definições para as expressões utilizadas nesta mensagem de Jesus a todos nós vamos observar: bem-aventurados é uma expressão usada por Jesus que significa os felizes, os venturosos, sob o aspecto espiritual. Do ponto de vista material, porém, esta expressão está mais relacionada às pessoas que possuem bens, poder, posição de destaque, os que desfrutam de boa sorte, os afortunados. Já a expressão reino dos céus merece melhores esclarecimentos. Durante muito tempo, o vocábulo céu foi entendido como um lugar circunscrito. Esta concepção é ainda entendida por muitos, que costumam definir céus como uma região superior dos planos espirituais do firmamento. Céu ou céus sugere a ideia de um plano mais elevado, no campo vibracional. Podemos nos ligar às vibrações superiores quando nosso espírito se vincula a elementos como o amor, a caridade, os bons pensamentos. Então podemos assim dizer que o céu é um estado da alma, um estado de espírito, resultante da harmonia
Estar no céu significa educar-se, renovar-se, desenvolvendo as boas qualidades, de forma que o estado de bem-aventurança se torne uma realidade. E o que se deve entender por pobres de espírito? A expressão pobres de espírito é ainda interpretada por muitos como sendo pessoas pobres de inteligência, de pouca inteligência. O capítulo é introduzido com o tema: o que se deve entender por pobres de espírito? Kardec inicia os seus comentários com as seguintes palavras: a incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os carentes de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para este o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, Kardec assim continua, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção e concentram sobre si mesmos, os seus olhares. Eles não os podem elevar até Deus. Pobres de espírito. Dentro do contexto das leis divinas, ensinadas e vivenciadas por Jesus, só podem significar os humildes. São as pessoas que não querem ser o centro das atenções, que não buscam só o seu destaque individual. Os pobres de espírito são as pessoas que buscam o conhecimento, riqueza interior, deixando as aparências exteriores em segundo plano. Sócrates, o grande filósofo, o grande pensador grego da antiguidade, nos legou um ensinamento: o sábio é aquele que sabe que nada sabe. A humildade é uma característica de quem estuda muito, pois aquele que estuda pouco e fica satisfeito, assim age por julgar-se que tudo sabe, sendo que quem deseja realmente entender, aprender um campo maior de saber, jamais para de estudar, porque percebe que quanto mais estuda, mais compreende o quanto ainda falta estudar. Isaac Newton, que é considerado o pai da física moderna, um dos grandes gênios da humanidade, também certa feita, quando o cobriam de elogios pela sua obra, ele afirmou: se pude ver mais longe, é porque me ergui sobre os ombros de gigantes. Percebemos certamente a humildade refletida nesta frase de Newton, pois ele compreendeu que ninguém sozinho descobre coisa alguma, ninguém inventa nada, cria o que quer que seja. Toda conquista do saber humano é uma obra da coletividade, uns partindo de onde outros pararam e parando onde outros irão começar. Kardec conclui esse trecho do Evangelho dizendo que o reino dos céus é dos simples. Quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração, sem a humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam a Deus e o orgulho entre os vícios que afastam. E por isso, uma razão muito natural
de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre de espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Quando se é compreensivo, bondoso, generoso, resignado, quanto mais ricos formos dessas qualidades, não só melhoramos a nossa vida, como também daqueles que conosco vivem, que nos cercam. Nós fomos buscar em Parábolas e Ensinos de Jesus, uma obra de Caibar Schutel, onde ele faz também reflexões sobre pobres de espírito, e ele ali nos traz que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho. Os espíritos ricos são os que acumulam tesouros nos céus, onde a traça não rói e os ladrões não os alcançam. Os pobres de espírito são os humildes, que nunca mostram saber o que sabem, que nunca dizem ter o que têm. E é por isso que a humildade se tornou um cartão de ingresso no reino dos céus. Schutel ainda acrescenta: sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. A humildade é propulsora de todas as grandes ideias, na filosofia, na arte, na ciência, na religião. Os humildes são simples no falar, sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação de saber nem de santidade. Também ele nos esclarece que não é a ignorância e a baixa condição que nos dão o reino dos céus, mas sim os atos nobres. A caridade, o amor, a aquisição dos conhecimentos que nos permitem alargar o plano da vida em busca de mais vastos horizontes, além dos que podemos avistar. E para ilustrar esse estudo, nós vamos buscar no livro Pontos e Contos, ditado pelo irmão X, uma passagem, um capítulo intitulado Olá, meu irmão. É a história de Cipriano Neto, personagem principal aí. Homem de grande inteligência, homem da literatura, como nos traz irmão X nesta obra, que se encontrava agora no mundo espiritual, falando para uma pequena assembleia de desencarnados. Cipriano contava a sua experiência de vida para ajudar a esclarecer aqueles irmãos que ali se encontravam reunidos. Ele então conta que na sua última encarnação passou por uma prova difícil, a perda de um filho querido. E mortificado pelas dores, ele chegou à doutrina espírita. Depois de consolado e amparado, ele resolveu servir ao espiritismo, seduzido pela beleza da doutrina. Descobriu sobre a caridade. Porém, a sua decisão não se filiava senão à vaidade. Fazia as palestras como se o espiritismo necessitasse dele. Acreditava, no fundo, que a sua presença é que honrava o auditório. Desse modo, dava exagerada importância às suas palestras. Certa ocasião, estando com seus amigos, eis que surge Eupídio, velho conhecido seu. Sapatos rotos, calças remendadas, cabelos despenteados, rosto suarento. Aproximou-se dele e estendeu-lhe a mão, exclamando alegremente: Olá, meu irmão,
Fiquei muito satisfeito com sua palestra. Cipriano sente-se verdadeiramente humilhado e responde secamente à saudação calorosa de Eupídio, balançando levemente a cabeça. Desapontado, Eupídio despediu-se e seguiu seu caminho. Cipriano achou um desaforo semelhante homem do povo chamá-lo de irmão, ali em plena avenida diante de seus amigos. Estaria então obrigado a relacionar-se com toda espécie de gente? Revoltado, voltou à aspereza antiga e só cuidava da doutrina delimitando-se a pequenos circuitos domésticos. Retornando à vida espiritual e em meio a um aglomerado de espírito, viu alguém que não lhe era estranho às suas relações individuais. Era Eupídio, integralmente transformado, evidenciando nobre posição espiritual. Cipriano aproximou-se envergonhado, quis dizer qualquer coisa que lhe revelasse angústia, mas obedecendo a um impulso que jamais soube explicar, apenas conseguiu repetir as antigas palavras dele. Olá, meu irmão. Eupídio, longe de retribuir o gesto grosseiro de outrora, recebido de Cipriano, abriu-lhe os braços, exclamando com sincera alegria: Olá, meu amigo, que satisfação! Vejamos, este relato nos leva a importantes reflexões, importantes apontamentos. Nessa história, nós certamente já podemos identificar quem é o pobre de espírito e quem tem dificuldade para ser. Daí a necessidade das dores, dos sofrimentos, das desilusões, dos fracassos, para fazer com que ergamos os nossos olhos para o mais alto, para reconhecer que existem outros valores para o equilíbrio e a felicidade na Terra. E que esses outros valores e benefícios devem ser buscados e desenvolvidos dentro de cada um. Porque o homem, sendo um espírito encarnado, imortal, foi criado por Deus para desenvolver todo o seu potencial, dentro das leis naturais ou divinas, onde não cabe o orgulho. Ninguém consegue penetrar no reino dos céus sem que tenha desenvolvido as qualificações necessárias dentro de si. Qualificações essas que levam à humildade, condição básica para o verdadeiro amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Comenta também Kardec que, sendo Deus a justiça perfeita, não pode oferecer o reino dos céus aos que ainda se envolvem no orgulho, desprezando suas leis, porque esse reino de paz e felicidade só pode ser apreciado por aqueles que têm em si próprio a simplicidade de coração, a humildade de espírito. Numa obra intitulada O Sermão da Montanha, de Rodolfo Calegares, nós também vamos encontrar alguns apontamentos sobre esse versículo. Ele nos traz a colocação da humildade de espírito como a primeira das bem-aventuranças, das beatitudes, não parece ser meramente casual, mas sim proposital, visto que a felicidade futura de cada indivíduo depende muito do conceito que ele faça de si mesmo. Olha, pensemos nisso. O conceito que fazemos de nós próprios depende a nossa felicidade futura. Ele ainda segue: quem se imagina com perfeita saúde não se preocupa com ela, nem procura um médico para tratá-la.
Também aquele que se presume sem defeitos ou já se considera salvo, descuida da saúde da sua alma. E quando menos espera, a morte o surpreenderá, sem que tenha avançado um passo sequer no sentido da realização espiritual. Vários exemplos poderíamos aqui trazer de grandes seres que viveram neste mundo e nos deixaram exemplos dessa inigualável virtude, a humildade. Talvez Francisco de Assis, Kardec, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier e tantos outros. Mas certamente não poderíamos falar de humildade sem falar do maior exemplo de humildade, a personificação não só da humildade, mas de todas as outras virtudes. Por isso o chamamos de Mestre Divino. É ele, Jesus. Desde que veio ao mundo em uma manjedoura, como em todas as passagens relatadas nos evangelhos, nós vamos ter exemplos de humildade. Mas nós vamos aqui trazer o maior exemplo de humildade deixado por Jesus. Um momento marcante do evangelho, a última ceia. Quando ele preparava-se para despedir-se dos seus amigos, dos discípulos, e os convida então para este encontro, para esta ceia. Esses, seus amigos, eles ainda não haviam compreendido qual que era a principal lição que o mestre os ensinava. Ainda não haviam entendido que reino era esse que Jesus tanto falava. Tanto que a maioria deles imaginava que neste encontro Jesus ali passaria os direcionamentos para a conquista desse reino, para a grande revolução. Pois poucos dias antes, Jesus havia sido recebido em Jerusalém com triunfo, com glória, sob palmas, tapetes, hosanas, e inebriados com esta perspectiva deste reino aqui, eles imaginavam aqui, para eles que já tinham visto tantas evidências desse poder de Jesus, contudo ainda muito ligados a este aspecto material. Imaginavam Jesus como um rei na terra. Esperavam o momento em que ele anunciaria a grande revolução, para chegarem à condição desse povo superior, desse povo dominante aqui na terra, e que iria subjugar todos os demais. Humberto de Campos nos traz esses relatos. Muitos dos que conviviam com os discípulos também os questionavam. Quando ele vai anunciar a tal revolução? Quando irá iniciar este processo, essa transformação? Então, eles imaginavam que neste encontro ele anunciaria as orientações. Eles nem imaginavam que este seria o último encontro, a última ceia, e que ali teria um maior exemplo do que é grandiosidade. Porque até o momento, eles imaginam que ser grandioso é ter poder. Era o que conheciam, a grandeza, o poder dos imperadores, os títulos, as posses. Essa era a ideia que eles tinham de reino. Não eram capazes de entender o que Jesus queria dizer com reino de Deus, reino dos céus. Eles que já tinham ouvido Jesus. Jesus já tinha ensinado. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tanto que pouco antes deste momento, deste encontro, os discípulos discutiam quem deles era o maior, quem deles era o mais fiel, o mais importante.
Já até comentavam que cargos poderiam ocupar neste reino. Então, eles vão ter o maior ensinamento do ser mais perfeito que pisou na terra, o maior e o mais importante exemplo de humildade. Ele, como um servo, Jesus, de joelhos, começa a lavar os pés dos discípulos. Essa atitude de Jesus gera protestos desses homens. Como? Eles não poderiam aceitar tal fato, tal situação. Quem eles queriam como rei naquela posição de humilde servo? Pedro foi o que mais protestou. E a ele que Jesus diz: se não deixar que te lave os pés, não terás parte comigo. Não é possível entrar no reino sem aprender a verdadeira humildade. De fato, precisamos compreender a verdadeira grandeza, que a verdadeira grandeza não é a exibição de títulos e honras do mundo, mas é como aquele que aprende a fazer-se pequeno, a fazer-se servo para elevar os outros. É isso que observamos com todos aqueles que se fizeram grandes, que marcaram o seu tempo, que brilharam no mundo. Já, do contrário, os que brilharam segundo os padrões do mundo, hoje nem são lembrados, nada mais são. Era desse reino que Jesus falava, em que o maior é o que se faz menor, o humilde, o pobre de espírito. Hoje, há mais de 2000 anos dessa lição do Mestre, será que somos capazes de compreender esses ensinamentos? Que essas reflexões encontrem morada em nossos corações, que possamos bem refletir sobre esses ensinamentos de Jesus. E, finalizando as nossas reflexões, nós rogamos a Jesus amigo que esteja sempre conosco e que nós possamos estar sempre com Ele. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Uma boa noite. Até um próximo encontro.